Hello, hello people, how are you today? Aqui é a Teacher Laura e eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre uma das maiores perguntas ou das coisas que eu mais escuto como teacher aqui no Outspoken English, que é: eu não consigo falar inglês. Teacher, por que é tão difícil falar inglês? Vamos conversar um pouquinho e começar a semana bem? Let's que let's, bora let's, só se for now. Vem comigo. Hey guys! Alguma vez na vida de vocês já tiveram alguns pensamentos assim? O inglês não é para mim, não dá certo. Eu não vou falar, eu não vou conseguir falar, é muito difícil falar inglês. Ou talvez quando você passou por uma situação que teve que dar lá uma fala de inglês com um gringo que apareceu do nada na tua vida, ou naquela reunião de trabalho na tua empresa, e aí você cometeu um erro e você falou assim: não é para mim. O inglês é muito difícil. Falar é muito difícil. Se você já teve algum desses pensamentos ou já teve alguma dessas perguntas na sua cabeça, esse vídeo é para você. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o porquê que é tão difícil falar inglês e como deixar isso um pouco mais leve, um pouco mais descomplicado e como manter essa prática na tua vida de forma divertida. Bom, vocês podem pensar que o inglês é muito difícil de falar só por causa da sua estrutura, só por causa da sua lógica, da sua gramática, ou porque o inglês é assim mesmo, né? Mas hoje eu vim fazer uns questionamentos para vocês, conversar um pouquinho para entender o porquê que o inglês é tão difícil ou ele parece tão difícil de ser praticado. Eu vou desafiar você a olhar essa situação, esse medo ou essa dificuldade sobre uma outra perspectiva. É claro, quando a gente está se acostumando com uma nova estrutura gramatical ou com uma nova forma de se expressar, que é quando a gente aprende uma nova língua, existe sim uma barreira sobre o entendimento e também a memorização das estruturas. Mas o que eu percebo como teacher é que na maioria das vezes o nosso medo de falar está muito mais relacionado com perfeccionismo ou com medo de passar vergonha na frente dos gringos ou na frente das pessoas que você vai precisar falar inglês, do que realmente uma dificuldade da estrutura da língua. E como é que a gente pode mudar essa nossa cabecinha? Como é que a gente pode mudar essa... eu vou ser muito coach, esse mindset. Como é que a gente pode mudar isso? A primeira coisa de todas que eu gostaria de falar para vocês é que nesse vídeo a gente não vai julgar e não vai avaliar a sua performance no speaking, no inglês, tá? A gente vai justamente fazer o contrário, é essa mudança de mindset que a gente quer. Você já está sendo maravilhoso, maravilhosa, aprendendo uma língua que não é sua, você já está sendo assim, chuchuzinho, aprendendo uma outra língua, se desafiando a se expressar de uma maneira que não é natural para ti. E vamos dar os créditos a isso, vamos nos orgulhar de quem somos e dos desafios que estamos enfrentando, tudo bem? Aqui eu também não vou te dar nenhuma fórmula mágica. Se você falar 5 horas por dia, se você pegar tal música, ou se você pegar aquilo outro, e se você... Não. Aprender uma língua é um processo natural, é um processo que deve ser curtido, deve ser apreciado, sabe? Eu sempre brinco, eu falo que você sabe que nem você tem aquele último bombom da caixinha, que aí você abre devagarzinho e você se delicia. Você tem que ver o processo de aprendizado de uma nova língua, principalmente do inglês, que eu sou teacher, né? Como esse processo delicioso, onde você vai encontrar e cada experiência que você passa é uma oportunidade para ficar cada vez melhor. Se você enfrentar ou se você olhar o seu processo de aprendizado como essa sucessão de experiências e oportunidades para melhorar cada vez mais, a coisa fica muito mais leve. Outro ponto que a gente tem que colocar na nossa cabeça para deixar isso muito mais leve é que não tem problema você ter sotaque. O que eu mais escuto é tipo, eu não quero parecer brasileiro, parece que eu tô com sotaque, eu tenho sotaque, meu Deus, eu sempre brigo com vocês por isso, né? O sotaque, eu fico toda arrepiada. O sotaque é o registro de quem você é e de onde você veio. As línguas são o registro histórico e social da interação
entre todos os brasileiros. Por exemplo, o português que a gente fala hoje, ele está trazendo os momentos históricos, todas as interações dos brasileiros desde lá do começo de todos os tempos do Brasil até hoje em dia. E por que que você vai ter vergonha do seu sotaque se ele é justamente o registro de quem você é e por onde você andou? Tá tudo bem. O seu sotaque é lindo. E por que não se sentir orgulhoso ou orgulhosa da onde veio e para onde está indo? Bom, então esse é um momento que eu acho que é muito importante para qualquer estudante e até professores de inglês, tá? É entender que tá tudo bem ter sotaque, é claro. A gente sempre vai estar focando e almejando a ter a pronúncia mais refinada possível, porque é isso que nos motiva, é poder chegar lá e falar a palavra corretamente ou o mais correto que a gente possa. Mas o fato da gente ter um sotaque, o fato da gente não conseguir falar perfeitamente, não diminui em nada quem a gente é, o nosso valor e muito menos o valor do nosso aprendizado. Outro ponto que eu acho muito essencial, que é uma ideia que nós temos na cabeça que acaba complicando muito a prática e o desenvolvimento do speaking, que é a falta de tempo. Acho que a falta de tempo é o grande problema de qualquer pessoa na vida moderna. Mas no speaking isso sempre vem como uma demanda. Ai, teacher, eu não tenho tempo para ficar 3 horas praticando. Ah, teacher, eu não tenho oportunidade, não conheço nenhum estrangeiro para poder praticar. Ah, teacher, eu não trabalho numa empresa ou o inglês não está no meu dia a dia como uma demanda obrigatória. Bom, então, como é que eu vou conseguir praticar? Como é que eu vou conseguir falar? Então, eu acabo desistindo mesmo. Primeira coisa de todas, eu sempre vou repetir isso aqui para vocês: quantidade não é qualidade. Ou seja, às vezes é melhor você ter tido aquela experiência assim, ó, de 5 minutos falando com um amigo no WhatsApp, entendeu? Ligou lá no WhatsApp e falou com ele, tentou falar 5 minutos. Talvez seja muito mais impactante e muito melhor do que ficar tentando falar 2, 3 horas por dia o tempo todo. Lembra que a qualidade é muito diferente de quantidade. Às vezes, uma quantidade menor vai te trazer uma qualidade maior nesse processo de aprendizado. Mas o mais importante de tudo é que você não precisa esperar aquela ocasião especial para praticar o seu speaking. A prática do speaking ela pode ser muito leve e muito divertida. Por exemplo, você tem um amigo que está aprendendo inglês também, ou você tem um amigo que gosta das mesmas coisas que você, tudo bem? Por que não tentar escrever um bom dia em inglês para os seus amigos? Good morning, manda um áudio. Good morning. Isso já é uma prática de speaking. Eu sei que para a gente é muito difícil acreditar nisso, porque a gente acha que para fazer speaking a gente tem que estar lá, responder pergunta, ouvir áudio, repetir aquele método tradicional que a gente está lá, assim, ó, preso na nossa cabeça, tudo bem? Mas qualquer oportunidade, qualquer prática que você faça, seja de 3 minutos ou 5 minutos ou 3 segundos, ela já vai te trazer uma prática, ela já vai te trazer uma oportunidade de praticar cada vez mais. Porque lembre que aprender uma língua tem muito mais a ver com a constância da prática e não tanto com a quantidade de tempo que você vai praticar. Ah, teacher, mas eu tenho muita vergonha, eu não consigo falar com os meus amigos. Ou, ah, teacher, eu realmente sou uma pessoa mais assim, eu não tenho ninguém para falar, eu não tenho nenhuma oportunidade, então eu nem vou tentar. Bom, você não precisa de alguém para praticar speaking. Sim, eu sei que eu pareço doida, mas eu não sou, tá? Porque isso era uma estratégia que eu usava quando eu estava aprendendo inglês lá quando eu era adolescente, até quando eu era adulta, eu acho que até hoje eu faço isso com as outras línguas que eu aprendo, tá? Que é o seguinte, fale sozinho. Sim, pega o espelho ou até coloca lá na câmera do celular e comece a conversar com você mesmo. Eu sei que parece uma coisa meio de doido, mas funciona. Porque você está olhando para você e pode ser muito, muito especial, porque além de você estar praticando o speaking, a fonética, você pode ver visualmente o movimento dos sons que você está fazendo. E se você quiser dar um passo a mais e comparar com o vídeo de um nativo falando a mesma frase, ó, isso é uma estratégia muito boa. Mas converse com você mesmo, converse se você tem pets. Eu tenho 2 gatos, peixe, cachorro.
Conversa com eles são ótimos, eles não vão te julgar. Conversa com seu pet em inglês, conversa com a parede em inglês, com o que quer que seja. Mas o mais importante é você quebrar essa barreira de passar suas ideias que estão aqui em inglês para sua boca e para fora nesse mundão. Então, pode fazer essa estratégia também. Eu fiz por muito tempo e faço até hoje com as outras línguas que eu aprendo. Então, se joga. Essa é a melhor advice, o melhor conselho que eu posso dar para ti. Se joga, tenta falar, falei errado, tá tudo bem. Você tá aqui para aprender, esse é o momento. Você já tá se comunicando com outra língua, com outra pessoa, você já está fazendo um esforço, um investimento tão grande nesse processo, você já deveria estar orgulhoso, orgulhosa só por causa disso. Então se joga, tenta, fala, se errar, dá risada, tá tudo bem. Aqui, quanto mais a gente tentar e quanto mais livre a gente for, melhor vai ser o nosso inglês. A última ideia que eu queria trazer para vocês perderem esse medo de tentar falar, é uma coisa muito importante. A gente normalmente associa uma ótima comunicação apenas e entendimento apenas com uma pronúncia perfeita e uma estrutura perfeita. Bom, eu tenho uma ótima notícia para vocês. A comunicação vai muito além de uma pronúncia perfeita ou uma estrutura perfeita. A gente tem expressões faciais, movimentos corporais, até o contexto em que a gente está vai ajudar com que a gente se comunique melhor e seja claro. Ou seja, você não precisa de uma pronúncia perfeita e muito menos de uma estrutura perfeita para ser entendido. A comunicação é muito maior do que isso. Então não se preocupe se você errou ou se você não usou o verbo to be. Naquela situação, se você foi compreendido e se a comunicação foi estabelecida, está perfeito. É exatamente isso que a gente precisa. É claro, a gente sempre pode pegar esses momentos em que a gente não foi tão perfeito para analisar e tentar aprender mais, vendo isso como uma oportunidade e não como um castigo porque você errou e agora você tem que falar certo. Tudo bem? Se você tiver essas ideias na cabeça, eu tenho certeza que a sua prática do speaking vai ficar muito mais leve, muito mais descomplicada, que você vai conseguir lidar com esse teu medo e talvez transformar esse teu medo de falar em uma oportunidade de aprender cada vez mais. Se joga, seja feliz. Que tal transformar o nosso medo em oportunidade para fazer o nosso processo e o nosso aprendizado ficar cada vez melhor e cada vez mais divertido? E o que você acha sobre isso? Então, bora que bora, let's que let's. Vamos se libertar aí dessas amarras aí, desses medos, vamos transformar esses medos em oportunidades, vamos deixar essa questão da perfeição de lado e vamos se jogar no mundão aí, começar a falar, tentar falar inglês e quem sabe a gente possa, assim, ser livre, lerererê para voar e pousar até em alguns aeroportos por aí, nesse mundão aí que a gente vai encontrar. Aeroportos. Ih! A teacher é a teacher que adora spoiler. O que será que tá vindo por aí? Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você já é inscrito ou inscrita, procura a gente ali nas outras redes sociais, porque a gente tem muita coisa para compartilhar com vocês. And see you soon! See you next video. Bye!